Beleza, gente? Tudo tranquilo? Bom, nós vamos continuar então aquela aula. O que a gente viu naquela aula, né? A gente viu que o Faraday queria saber se a recíproca do corrente elétrica produz o campo magnético, se a recíproca, campo magnético produz campo elétrico, era verdade. Ele descobriu que era possível, mas que aquela brincadeira de abrir e fechar a chave, ela não se mantinha. Então ele começou a perceber que isso não era uma coisa gratuita, não era uma coisa fácil, eu tinha que ficar ligando e desligando a chave. Então não é algo fácil, não é algo espontâneo. Eu tenho que ficar ligando e desligando a chave. De qualquer forma, o que a gente pode perceber naquela experiência do Faraday é que cada vez que ele ligava e fechava a chave, o movimento mecânico dava um pico, um sinal de corrente aqui, para um lado e para o outro. Então, olha que coisa bacana, né? Eu estou transformando um movimento mecânico, de abrir e fechar a chave, num movimento, num sinal elétrico. Pá, pum, sinal elétrico, de um para um lado para o outro, para um lado para o outro. Então, isso é algo interessante, isso é algo possível, a física pode usar. Que é isso que nós vamos ver agora, tá? Como é que a gente produz DDP induzida? A partir de quê? Nós vimos a equação que é a fórmula do Faraday, e lá no finalzinho da aula eu coloquei um sinal de menos para vocês, lembram? Aquele sinalzinho de menos tem uma explicação, e é isso que nós vamos ver nessa aula, tá? Beleza? Bom, então tá. Nessa aula eu fiz um desenho esquemático, não é lá meu forte muito o desenho, né? Mas enfim, eu fiz um desenho que é uma maneira mais da gente tentar explicar isso, né? Como é que eu vou tentar explicar isso? Deixa eu ver se eu consigo, eu esqueci de pegar ali, só um minutinho, gente, ó. Eu acho que eu consigo, deixa eu ver uma coisa. Olha, vamos imaginar, eu fiz aqui um solenoide, e aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um solenoide e vou passar aqui por dentro um fio, tá? Ou um carrinho, na verdade. Estou tentando encontrar alguma coisa para eu poder passar para vocês aqui, tá bom? Mas, enfim, imagine, né, na verdade, que você tem uma situação como essa, aqui está o solenoide, e esse solenoide você tem um carrinho, né, um ímãzinho, né? Imagina uma esteira passando por dentro, né, saindo lá. Então uma esteirinha passando por dentro, por fora, por dentro, por fora. Então alguma coisa assim, por dentro, por fora, por dentro, por fora. Nessa esteira eu tenho ímãs que estão nessa esteira, grudado nessa esteira. O que eu quero, na verdade, é explicar para vocês por que o sinal de menos, né? De uma forma mais, não sei se vou conseguir, né? Mas vamos lá. Então você imagina o solenoide, os ímãs presos na esteira, e a esteira andando. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e eu vou bater nessa esteira para começar o movimento. Então vamos pensar aqui, ó. Aqui eu tenho lá um campo magnético saindo aqui, ó. Campo magnético saindo aqui, ó. Beleza? Eu tenho um campo magnético saindo aqui. Sai do norte e vem para o sul, tá? Então vamos imaginar isso, ó. Se eu der um toquezinho aqui e esse cara vier para cá, vier desse jeito, o que vai acontecer aqui é que eu vou ter uma mudança no fluxo magnético. Vocês lembram, né? O que era o fluxo magnético? O fluxo magnético se alterava quando? Alterava quando o campo magnético alterava. E o campo magnético está alterando aqui? Tá, porque está ficando mais intenso. Ou seja, quanto mais perto, mais intensidade de campo magnético eu vou ter dentro do solenoide. Então eu tenho uma alteração no fluxo magnético. Concorda comigo? Bem, se eu tenho uma alteração no fluxo magnético, segundo o Faraday, se eu tenho uma alteração no fluxo magnético, está lá por conta da proximidade desse ímã, nesse solenoide, então fatalmente esse fluxo magnético, segundo o Faraday, vai ter uma DDP induzida. Isso a gente viu, né? Isso nós vimos, tá aqui, ó. Né? Segundo o Faraday, o que a gente tem? A DDP induzida está associada, está lá essa variação do fluxo. Bom, então, segundo o Faraday, com esse movimento do ímã vai ter o DDP. Mas vocês lembram da lei de Ohm? Se eu tenho uma DDP e eu tenho um fio, então eu vou gerar uma corrente elétrica nesse fio. Essa corrente elétrica que aparece aqui, a gente chama de corrente elétrica induzida. Por quê? Porque não tem nada elétrico aqui, não tem uma bateria, não tem uma pilha. Simplesmente é um pedaço de fio, de cobre, e eu estou aproximando um ímã dele. Só isso. Olha que loucura. Ao aproximar o ímã dele, gera uma variação do fluxo, que gera a DDP induzida, e gera a corrente induzida, né? Corrente induzida. Essa corrente induzida vai fazer o quê? Aí vocês vão lembrar do Oersted. Toda vez que eu tenho corrente elétrica, eu tenho o quê, gente? Lembrando lá do início do eletromagnetismo. Toda vez que eu tenho corrente elétrica, eu tenho campo magnético. Então, eu vou ter também um campo magnético
nesse solenoide induzido. Então veja a sequência. Eu aproximo o ímã, eu aumento o campo magnético, aumentando o campo magnético eu vario o fluxo magnético por dentro da espira. Ao variar o fluxo eu tenho uma DDP, pela conta da própria lei de Faraday. Essa DDP que tiver aqui, que vai aparecer aqui, vai gerar uma corrente induzida nesse fio, né, lei de Ohm. E essa corrente induzida vai gerar um outro campo induzido que é Oersted, que é o que a gente já viu, né? E agora eu tenho o seguinte dilema. O campo induzido aqui, ele pode ser de dois jeitos. Ou ele é assim, né, por dentro, né, ou ele é desse jeito, né? Então isso aqui é um campo induzido aqui, né, um campo desse jeito, né, para lá, né, porque vai ter corrente, ou a corrente sobe ou a corrente desce. Se a corrente sobe, ele é para cá, se a corrente desce, ele é para lá, né? Então vamos colocar aqui, pode ser que ele seja assim também, ó. Pode ser que ele seja assim também, né? Então eu tenho duas opções de campo magnético induzido dentro desse solenoide. Ou ele é o laranja, né? Ou ele é o cor-de-rosa. Bom, tá bom. Então vamos escolher um. Não é assim. Vamos avaliar. Pensa no cor-de-rosa. Raciocina comigo. Se aqui dentro, por conta do movimento desse ímã, apareceu o campo magnético rosa, significa que essa ponta aqui é norte, né? Então lembrando, né? Essa pontinha aqui é norte e essa pontinha é sul. E se esse lugarzinho aqui é sul, e esse ímã que tem na pontinha aqui o norte, ele vai atrair, concorda? Então, se gerar o campo rosa, esse campo de baixo aqui, esse ímã é puxado para dentro. Mas como ele está grudado na esteira, ele puxa o outro ímã, que faz a mesma coisa. Que puxa o outro, que faz a mesma coisa. Que puxa o outro, que faz a mesma coisa. O que vai acontecer? Esse troço aqui, ó, ele vai, esse troço aqui, ele vai começar a girar. Certo? Pô, maravilha, fantástico. Para quando? Não para. Não para. Se aparecer esse campo rosa aqui, eu vou ter um movimento eterno, um moto perpétuo. E isso, para quem já estudou a termodinâmica, sabe que não dá. Ou seja, não é o campo magnético desse de baixo aqui, o rosa, que eu não sei como é que está aparecendo aí, né? Mas esse de baixo aqui não pode ser, porque se for esse eu gero um moto perpétuo. E uma coisa que não existe moto perpétuo. Porque senão eu vou contrariar a segunda lei da termo. É por isso que não aparece, não é o rosa. Mas se eu tenho dois e não é o rosa, qual que é? É esse laranja de cima. E esse laranja de cima tem aqui, gente, o norte, ó. Aqui, ó, é o norte. Mas norte com norte faz o quê? Repele. Então eu tenho, olha só a lei de Lenz. Toda vez que houver uma variação de fluxo, vai ter uma DDP. Beleza, Faraday. Toda vez que tem uma DDP, vai aparecer uma corrente induzida. Beleza, Ohm. Toda vez que tem uma corrente induzida, vai ter um campo induzido. Beleza, Oersted. Né? E toda vez que tiver um campo induzido, o que esse campo induzido vai fazer? Esse campo induzido, ele vai, aí é que entra a brincadeira maravilhosa, ele vai se opor à variação do fluxo. Ele não é que é contra o fluxo, ele é contra a variação do fluxo. Entende isso? Então, esse campo ele sempre surge para evitar que o fluxo varie. Então, se o fluxo aqui está variando porque o ímã está entrando, ele não quer que entre. Mas também, se ele estivesse saindo, ele não quer que saia. Essa é a grande sacada. Então, a lei de Lenz, ela mostra essa oposição e é justamente por isso que aparece o sinal de menos. O sinal de menos mostra essa oposição à variação do fluxo. Beleza? E através dessa oposição eu consigo até entender como é que eu vou saber o sentido da corrente elétrica. Tudo bem? Tranquilo? Tá. Vamos ver então, já que isso é verdade, como é que eu vario o fluxo e tenho DDP, uma vez que eu tenho esse respaldo da lei de Lenz. Como que eu vario o fluxo? Pô, o fluxo varia pelo campo, pela área e pelo ângulo. Então nós vamos começar pela mudança no campo.
Como que a gente vai fazer isso? Ó, fiz o desenho bem tranquilo. Eu vou colocar aqui um ímã entrando, né? Um ímã indo para lá. Aqui eu também fiz para a molecada, na verdade, isso aqui é para meu filho, na verdade, né? Tá lá. Então vamos pensar aqui. Vamos pensar aqui um ímã, né? Norte, norte-sul, tá? Tranquilo? Eu vou colocar esse ímã desse jeitinho para cá, norte vermelho, sul para cá, né? Então, mudando aqui a letra aqui, não ficou muito bonzinho, né? O certo era mostrar assim, mas aqui eu não pintei, né? Então tá, beleza. Então assim, vamos colocar aqui o vermelhinho. Então o que vai acontecer, ó? Se esse ímã vir para cá, o que eu tenho é uma mudança no fluxo magnético. Então eu vou ter um fluxo magnético, né? Então as linhas de campo saem do norte e chegam no sul. Lembra disso, ó? Chegam no sul. Tá lá, chegam no sul. Essas são as linhas de campo magnético. Então, moçada, olha, se esse ímã aqui, eu fizer isso, ó, o que vai acontecer? Vai ter variação do fluxo. Beleza? Se vai ter variação do fluxo, vai ter DDP. Esse fio aqui vai ter uma diferença potencial. E se tiver uma diferença potencial, vai ter uma corrente. Vai circular uma corrente aqui. Daí, essa corrente elétrica vai gerar um campo induzido. Também esse troço vai virar um ímã. E como é que é esse ímã? Ele ajuda ou prejudica esse ímã a se aproximar? Esse cara a se aproximar? Ele ajuda ou prejudica esse movimento? Ele vai prejudicar, ele vai se opor. Então aqui, ó, se aqui é norte, eu não quero que esse ímã chegue para cá. Se aqui é norte e eu não quero que esse ímã chegue para cá, o que é que tem que ter aqui, gente, para o norte não chegar aqui? Um outro norte. Então, aqui dentro surge o campo induzido. Apareceu o campo induzido. Esse é o campo induzido que aparece ali nesse solenoide, por conta desse movimento. Tranquilo? E se o ímã voltasse? Se o ímã viesse para cá, olha as linhas, gente, ó. A mesma coisa, continua as mesmas coisas. Ó a linha, ó. Ó as linhas, ó. Né? A mesma coisa, ó. Chegando no sul, saindo do norte. Mas se ele vier para cá, eu enfraqueço. Se ele se afasta do solenoide, o campo magnético diminui. E se o campo magnético diminui, o que vai acontecer? Vai ter variação do fluxo. Vai ter DDP induzida. Vai ter uma corrente induzida que gera um campo que não quer que ele se afaste. Para ele não se afastar, e aqui é norte, o que tem que ter aqui, gente? Um sul. E aí é que aparece o campo assim, ó. Esse é o campo induzido para esse movimento, no mesmo solenoide. Então, se eu aproximo, o campo induzido é assim, para evitar que entra. E se eu afasto, o campo induzido é assim, para evitar que saia. Esse é o lance. Esse é o que cai em vestibular, é o que a gente aprende, é o que a gente fica complicado em prova. Não é, né? É bem tranquilo. E o mais legal é assim, como eu já sei o campo induzido, eu posso dar o sentido da corrente no solenoide. Se eu posso dar o sentido da corrente no solenoide, olha só, campo induzido, lembra, ó, isso aqui é uma espira. Rega da mão direita, os dedos vão no sentido do campo, olha o polegar aqui, ó. Significa que a corrente faz assim, ó. Essa é a minha corrente induzida. Olha a mesma coisa aqui, o campo está assim agora, ó, ó o campo, ó. Olha o polegar aqui, ó. O campo está assim, ó, olha o polegar. Então agora a corrente elétrica está assim, ó. Veja, né? Essa é a minha corrente elétrica aqui, ó. Então o que você tem? Você tem um ímã, ele faz isso, a corrente elétrica vai de um jeito. Se ele volta, a corrente elétrica vai do outro. Então eu tenho lá um ímã fazendo desse jeito, eu tenho uma corrente para um lado, corrente para o outro, corrente para um lado, corrente para o outro. E você consegue fazer isso através da regra da mão direita. Consegue saber. Tranquilo, né? Uma aplicação que eu acho muito legal, mas eu não sei desenhar, é mais ou menos assim. Isso aqui é um papel, tipo uma cartolina, né? Um apoiozinho. Está preso em duas molinhas. E embaixo deles tem um ímã. Esse ímã aqui tem um norte aqui embaixo. Né? Tá? Embaixo dessa estrutura tem um solenoide ligado aqui numa fonte. Tá? Que eu vou mostrar para vocês o que é isso aqui. Mas depois. Então o que vai acontecer? Imagina que você bata, né? Que você bata aqui, ó. Vamos imaginar que se cria aqui uma onda de choque, né? Uma onda de choque aqui. Né? Vamos pensar aqui uma onda de choque. Então imagina você batendo aqui. Cada vez que esse troço desce, vamos colocar aqui ele descendo, ó. Vamos colocar aqui ele descendo. Se ele desce, o norte se aproxima do solenoide, certo? E o que vai acontecer? Variação do fluxo, DDP induzida, corrente induzida,
campo induzido que evita que o norte se aproxime. Então aqui gera-se um norte. Tá lá, né? Então gera um campo magnético para evitar que ele desça. Com esse campo magnético assim, olha só, vou colocar aqui, ó. Então essa parte está na frente, ó. A corrente elétrica vai estar desse jeito aqui, né? Para cá. Então ela vai estar assim, ó. Essa é a corrente elétrica que surge aqui. Esse é meu I. Beleza? Então se esse negócio desce, eu tenho a corrente elétrica para um lado. Aí essa molinha pega, ele vai chegar no final do curso dele, né? Então você imagina uma onda que é uma crista e depois um vale, né? Que é uma rarefação. O que ele faz? Ele sobe. A hora que ele sobe, vou fazer de outra cor aqui, vamos ver se vocês estão acompanhando, ó. A hora que esse cara sobe, o que vai acontecer? O norte se afasta. Não quero que o norte se afaste, então aqui gera um campo ao contrário, que é exatamente a oposição. E aí a corrente faz o que, gente? Aí a corrente inverte o sentido, ó. Ó o polegar, ó. Ó o polegar. Então aqui, ó, a corrente elétrica vai fazer isso, ó. Tranquilo? Então cada vez que essa onda bate, eu tenho uma corrente para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Então eu vou ter, imagina, né? Uma corrente que vai para um lado, depois ela inverte para o outro, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, para um lado e assim vai, né? E aí você imagina que nesse lugar aqui eu faço um reforço, uma interferência construtiva e eu consigo aumentar a energia dessa onda ampliando ela, né? Então aumentando a amplitude da onda, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Então vamos imaginar que eu tenho aqui um cara que aumente a amplitude da onda, não altera a frequência, mas eu aumento a amplitude da onda, né? Imagina alguma coisa assim. Como é que chama o aparelho que aumenta a amplitude da onda, né? Um amplificador. Amplificador. E aí, ao aumentar a amplitude da onda, o que eu vou ter? Nesse outro solenoide, eu vou continuar tendo aqui uma corrente que vai para um lado, e a hora que essa corrente vai para um lado, vamos montar o mesmo esqueminha aqui, ó, mesmo ímã aqui e tal. Se essa corrente vai para um lado, ela gera um campo para cima, né? Lembra, ó? Gera um campo para cima. E esse troço aqui sobe. Então aí eu vou ter o cara subindo. Subindo. Tá lá. E aí, se ele inverte a corrente, a hora que ele vem aqui, se ele vem para cá, se essa corrente vem para cá, o que acontece? Agora ele gera um sul na pontinha. Um sul aqui puxa esse cara para baixo. Então o que acontece? A hora que esse sinal elétrico vai para lá, vai e volta, ele gera uma vibração nesse ímã. Que esse ímã aqui mexe no papel e o papel mexe no ar. E a hora que ele bate no ar, ele cria uma onda. E bate de novo, cria uma onda. Bate de novo, cria uma onda. Bate de novo, cria uma onda. Que onda é essa, professor? Gente, isso aqui é um som. Chamado de som 1. E esse artefato é o que chama de microfone. O que o microfone faz? Ele capta ondas mecânicas, um movimento mecânico, o som é uma onda mecânica, e transforma essa onda mecânica num sinal elétrico. E a partir do momento que eu tenho o som transformado num sinal elétrico, eu posso modular isso, modular sua frequência, modular sua amplitude, modular o seu comprimento de onda, eu posso fazer o que eu quiser com ele, porque ele é um sinal elétrico. Então eu posso amplificar isso mantendo a frequência, mantendo a nota, por exemplo, musical, mantendo a mesma nota, eu só alguma coisa nesse sentido, né? Então eu tenho a mesma nota aqui, o microfone captou meu sinal, minha voz, que é o que está acontecendo agora, aí, nesse celular, captou, e agora eu vou passar isso aí para frente. Eu vou jogar esse sinal elétrico num outro dispositivo como esse, que vai fazer mexer aqui. E esse cara aqui vai bater no ar. Quem que é esse cara aqui, gente? Esse cara aqui é o meu som 2. E nesse som 2 é um som que é mais intenso. Então a gente chama esse cara aqui de alto-falante. Então é assim que a gente faz isso. E esse aqui é o meu microfone. Né? Meu microfone. Então eu tenho o microfone que capta o som, que é uma onda mecânica, e transforma no sinal elétrico, e depois eu faço o inverso, eu pego o sinal elétrico e transformo na onda mecânica. Eu tenho um sisteminha bastante usado, né? Todo mundo já deve ter visto, mas é uma aplicação da variação da indução magnética, da variação de fluxo. Tranquilo? E para fechar, um exercíciozinho bem fácil também, que aparece várias vezes em prova, Enem principalmente, né?
você tem um ímãzinho aqui que você vai soltar esse cara. E esse cara aqui vai descer. Não se esqueçam que a parte vermelha é norte, a parte não pintada é o sul, né? Então aqui eu tenho sul e aqui eu tenho norte. Ele vai entrar, vai passar aqui por dentro, né? Então aqui é a mesma coisa, né? Tá. E ele quer saber o seguinte, quando ele entrar, ele gera uma corrente. Como é que é essa corrente? E quando ele sair, ele gera uma corrente. Como é que é essa corrente? Né? Então vamos imaginar, quando ele entra, aqui é sul. Ele não quer que entre. Lembra da oposição? A oposição é a variação do fluxo. Então ele não quer que entre. Então aqui tem que aparecer um sul. Então vamos colocar um sul. Como é que a gente coloca o sul? Assim, ó. Desse jeito. Então esse é o campo induzido aqui, ó. Esse é o meu campo induzido na entrada. Tá lá, vetor. E aí o que vai acontecer? Com o campo induzido na entrada, regra da mão direita, ó, vou colocar o campo aqui, ó, olha como é que fica o meu dedo aqui, ó. Olha como é que fica o meu dedo aqui, ó. Então a corrente ela vem para cá. Tá? A corrente vindo para cá, o cara fala assim, visto de cima. Então você olha de cima, você olha de cima. Se a corrente está fazendo isso, olhando de cima, a corrente está fazendo isso, ó. Esse, para quem está olhando, vou até virar para vocês, ó. Esse é o sentido horário. Então aqui na entrada, a corrente tem o sentido horário. Aí ele fala assim, pô, então agora ele vai repelir e vai voltar. Gente, não dá. Por que não dá? Porque, olha só, ele chegou. Vamos imaginar até que ele tenha um campo magnético que faça repulsão. Mas se tiver repulsão, ele para. Moçada, se parar, não tem mais variação do fluxo. Então, ele para. Não tem mais variação do fluxo. Então, ele pararia. Mas como ele está, a gravidade está puxando ele para baixo, a gravidade puxando, não, a Terra está puxando ele para baixo, através da força gravitacional, então o que vai acontecer? O peso vai empurrar ele um pouquinho. A hora que empurrar um pouquinho, aparece a variação do fluxo. Então, é como se ele fosse em soquinho, né? Tanto é que a hora que ele passa por isso aqui, se você solta um objeto sem o solenoide, e um ímã sem o solenoide, e um ímã com o solenoide, o ímã sem o solenoide cai rapidinho. O ímã com o solenoide, ele vai mais devagar. Isso também já apareceu em Enem, tá? Cuidado com isso. O ímã sem solenoide vai embora, né? Queda livre normal. E o ímã com o solenoide, ele vai de soquinho, né? Por conta dessa oposição aqui, gerando corrente elétrica. A hora que ele está saindo, ele sobra o norte aqui. A hora que ele sobra o norte aqui, ele continua saindo, né, gente? Olha, ele continua saindo, ó. A hora que ele sobra o norte, ele não quer que esse norte vá embora. Então, o que ele faz? Gera um sul aqui para evitar ele ir. Deixa eu virar na mesma cor aqui para não ter crise, ó. Então, aqui aparece aqui na saída um campo induzido ao contrário daquele da entrada. E aí, se eu pensar, né, na regra da mão direita, ó, na regra da mão direita, eu vou ter a corrente no sentido oposto. Tá lá. E a corrente no sentido oposto, imagina, né, ela tá fazendo isso agora, né, ó. A hora que você olha para ela, ela vai estar vindo para cá, vindo para frente, aqui, opa. Gente, ao contrário, né, coloquei aqui, desculpa. Não, é assim, né? Regra da mão direita, né, professor? Então tá aqui, ó. Então, regra da mão direita, ó, sentido para lá. Então você imagina, ela tá para cá, fazendo esse movimento, eu vou virar para vocês, ó, nesse movimento, ó, esse movimento é o sentido anti-horário. Anti-horário. Horário. Tranquilo? Tranquilinho? Beleza? Aí na próxima aula a gente vai ver outras aplicações, outras possibilidades de ter DDP induzida a partir da mudança da área e a mudança no ângulo. Beleza? Até mais!